Deus, e eu convido você a pegar na sua mão a sua Bíblia Sagrada e abrir comigo no Evangelho São João, Evangelho João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Evangelho São João, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Momento que você encontrar, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, amém? Você pode, essas pausas que está aí no culto aí, pode permanecer em espírito, glorificando, falando: louvado seja o teu nome, Senhor, exaltado seja o teu nome, amém? Quem achou aí João 5 diz amém. Quem não achou fala: estou procurando, pastor. Glória a Deus. Presta atenção que diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. E o significado da palavra Betesda, casa de misericórdia. Fala comigo, Betesda. Fala bem forte, fala. Betesda significa casa de misericórdia. Amém? Tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra pessoa chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Feche os teus olhos. Peça agora para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação para o seu coração. Peça para o Espírito Santo falar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus. E nesse momento, Senhor, nós estamos reunidos na tua presença. Apresentamos a ti, Senhor, os louvores com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega. Entregamos no teu altar, Senhor, as ofertas, os dízimos. Mas necessitamos, ó Pai querido, de ouvir a tua palavra. Então, Pai, desde já repreendemos todo o mal, tudo aquilo que possa nos distrairmos, ó Pai querido, de ouvir a tua doce e poderosa palavra. Alcança, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, que através dessa transmissão, essa palavra, ela possa alcançar pessoas que nesse momento estejam necessitando e pedindo para que o Senhor possa falar com elas. Cuida de mim, cuida dos meus filhos, da minha casa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias que aqui estão. E, Pai, que através da tua palavra, nós possamos ser confrontados com aquilo que o Senhor quer falar e não com aquilo que nós queremos ouvir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, dando glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Uma palavra muito conhecida no meio evangélico, para os que têm o hábito da leitura, do estudo da palavra de Deus, uma das palavras que acabam se tornando até referências em um dos milagres em que Jesus veio.
Mas através dessa palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ela vem realmente nos confrontar diante de uma vida que às vezes as pessoas, sem entenderem e até mesmo sem conhecerem, acaba tendo a sua vida, tendo a entrega da sua própria vida, diante de uma rotina espiritual. Ou podemos dizer, diante de uma vida religiosa. Nós estamos vendo aqui a situação onde um lugar que tinha uma tradição de cura, um lugar onde tinha uma tradição que de vez em quando ali acontecia a presença de um anjo do Senhor. Então, um lugar onde por muitos anos já apresentava situações de milagres, situações de testemunhos de pessoas que eram alcançadas. E conta a história realmente de um paralítico. Então aqui o alvo dessa história é a vida desse paralítico, que há 38 anos ele está à beira desse lago, e presenciando durante esses 38 anos, milagres na vida de outras pessoas, situações onde pessoas ali realmente chegavam até ele, e ali quando ele pensava que era o dia dele receber o milagre, alguém chegava primeiro que ele. Um tanque onde a Bíblia, que em aramaico ela diz que se denomina como Betesda, e o significado dessa palavra, casa de misericórdia. Mas nós podemos entender que de misericórdia realmente das pessoas não tem nada. O que a gente vai trazer essa palavra para os nossos dias atuais? Situações em que, às vezes, sem que a gente tenha o conhecimento ou percebe realmente da maneira com que a gente acaba vivendo, entramos em uma zona de conforto espiritual e vivemos diante de uma situação, em uma rotina espiritual, que façamos com que a gente acaba vivendo dentro de uma palavra chamada religiosidade. Fala comigo assim: religiosidade, ela me trava. Fala, religiosidade, ela me esfria. Fala, religiosidade, não me deixa crescer. Religiosidade impede de ouvir Deus. Amém? A religiosidade são situações com que as pessoas acabam vivendo no meio de uma religiosidade. O que é uma religiosidade? O que te traz à casa de Deus? O que te traz para esse tanque de Betesda? O que te traz para essa casa de misericórdia? Às vezes situações com que fizeram com que você viesse até aqui, pode ser que são situações que não estavam nos teus planos. Pode ser que você precisou procurar a Deus por uma situação que aconteceu na sua vida, uma situação às vezes financeira, às vezes uma situação conjugal, às vezes uma situação espiritual, às vezes uma situação de enfermidade, com que você teve que recorrer somente a Deus. Mas isso são situações que nos traz diante da presença de Deus, que nos causa realmente situações de religiosidade. Eu vou na igreja porque eu preciso na igreja. Não, eu vou na igreja porque eu sou de Deus. Não, eu vou na igreja porque eu amo a Deus. Nós vamos na igreja, como eu disse aqui na abertura desse culto, porque nós precisamos ser treinados. E a cada dia que nós somos treinados, nós precisamos vencer o mundo. E vencendo o mundo, nós vamos alcançar a vida eterna. Amém? Situações como essa da palavra de Deus traz diante da situação deste homem. Um homem que acreditava que o milagre dele ia acontecer. Como que ele acreditava? 38 anos ao redor desse lago. Não são 38 minutos, não são 38 dias, não são 38, são 38 anos. À espera de que alguma coisa, alguém pudesse colocar, quando as águas se movessem, o anjo movesse aquelas águas. Então alguém realmente pudesse ter da misericórdia, realmente viver o significado da palavra realmente é, e ter essa misericórdia e pudesse colocá-lo naquelas águas. Ele acreditava que a qualquer momento que o anjo movesse aquelas águas, alguém pudesse olhar para ele e falasse assim: hoje é o dia do seu milagre.
Qual que é o dia que realmente nós buscamos e esperamos com que o milagre de Deus ele possa acontecer na minha vida? Milagre de Deus acontece só no momento de Deus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque milagres nós precisamos provocar milagres. Nós vamos ver em textos da Bíblia onde pessoas provocaram o seu milagre. Nós vamos ver Jacó. Quando ele desce no vale, naquele vale ele começa a lutar com o anjo do Senhor. Ao ponto do anjo realmente chegar e falar assim: lutasse com o anjo do Senhor e prevaleceste. O que realmente você quer que aconteça, Jacó? E ele fala: eu não saio daqui sem a minha bênção. Nós vamos ver também no Novo Testamento, quando a mãe de Jesus, os seus discípulos estavam em um casamento, e de repente a mãe de Jesus, ela chega e ela fala para Jesus: acabou o vinho. E o próprio Jesus, ele chega e ele fala: ei mulher, que tenho eu contigo? Não é ainda chegado a minha hora. Ou seja, a hora do milagre acontecer ainda não é chegado. Porém, ela provoca o milagre, ela chega para os discípulos, ela chega para as pessoas que estão ali trabalhando naquela festa de casamento, e ela fala assim: ó, façam tudo o que ele mandar. Então Jesus fala: pega as talhas de água, enchem até a boca cheia de água, e ali Jesus transformou a água em vinho, fazendo ali então o primeiro milagre em Caná da Galileia. Amém? De que forma que realmente nós precisamos entender que nós possamos provocar o nosso milagre? Provocar milagre é não viver diante de uma vida de religiosidade. Fala comigo: provocar o meu milagre não leva a mim viver uma vida religiosa. Porque uma vida religiosa que me leva realmente a provocar o milagre na minha vida é a importância com que eu dou para o dono do milagre. Porque se você estiver apenas vindo na igreja para receber o teu milagre, deixa eu falar uma coisa: você está sendo realmente, a qualquer momento que você receber o seu milagre, pode ser que você se afaste. Porque você atingiu, alcançou o objetivo que você busca. Era somente o seu milagre. Tem uma história de duas meninas. Elas estavam saindo do colégio, da escola, e quando elas estavam voltando para casa, elas passaram na frente de uma vitrine, de uma loja de brinquedos. E elas viram ali naquela vitrine uma boneca que era lançamento. E elas olharam para a vitrine, encheram seus olhos ali de brilho, porque aquela boneca era muito linda. E elas então comentaram uma com outra: vamos correr então para casa e vamos pedir para o papai comprar a boneca para nós. E as duas correram então, foram correndo até a sua casa. A hora que chegaram em casa, uma delas pegou e falou: pai, senta aqui, ó, senta aqui na sua cadeira aqui, ó, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. E ali ela começou a massagear o pé do pai. O pai ali ficou até assustado com aquilo que estava acontecendo, tirou as sandálias, começou a massagear, começou ali fazer uma massagem nos seus ombros, começou a beijar o rosto do pai, fazer carinhos, e o pai desconfiado. Enquanto isso, a outra chegou e falou assim: pai, posso te pedir uma coisa? E o pai olhou para a outra e falou assim: pode, o que você quer? Eu vi uma boneca na loja, na vitrine da loja, você compra para mim? O pai falou assim: tá bom, a gente vai lá na loja, eu compro para você. A outra que estava fazendo massagem, ela falou: como assim? E eu? Cheguei aqui, comecei a agradar o Senhor, comecei a fazer carinhos para você, e ela já chega assim e pede o Senhor dar. Aí o pai falou assim: ó, era só você ter pedido, que eu também tinha entregado para você. Ou seja, o relacionamento que nós precisamos realmente entregar a Deus ou viver com Deus não é um relacionamento intencional numa troca em que Deus ele pode nos dar, mas sim o relacionamento que precisa ser gerado dentro de nós. A intenção que verdadeiramente nós precisamos viver diante de Deus é um Deus em que nós nos amamos, é um relacionamento de intimidade entre pai e filho. E realmente, se um dia ele falar para você: não, eu não vou entregar para você, você pode falar assim: mas tudo bem, Senhor, a tua presença me basta, a tua graça me basta, o que basta é ter o Senhor e eu sentir que o Senhor está perto de mim. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse tanque de Betesda, então, vai aplaudir? Então aplauda bem forte o nome de Jesus. Enquanto você aplauda, dá uma glória a Deus por isso. Aleluia!
Esse tanque, então, ele simbolizava realmente o local onde as pessoas, ela buscavam o seu milagre. Onde você tem buscado o seu milagre? Onde verdadeiramente você tem colocado o coração? Onde realmente você tem buscado ali a transformação para dentro da tua família, para dentro da tua casa? Situações que às vezes acontecem lá dentro da tua casa. Ei, quando nós temos um Senhor, hoje eu estava falando isso com meu filho, com a minha nora, quando nós acreditamos no Deus que a gente serve, quando nós servimos um Deus todo-poderoso, toda palavra de afronta que vem contra a tua vida, toda maldição que tenta se levantar contra a tua vida, você está sendo revestido pela própria mão de Deus, e a palavra de Deus fala que mal algum chegará até você. Eu quero dizer para você que pode se levantar o Satanás, ele pode vir contra a tua vida, pode vir contra a tua casa, pode vir contra a tua família, da maneira com que ele se levanta. A palavra de Deus, ela diz que aqueles que estão cuidados pelo Senhor, Satanás fugirá por 7 caminhos. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora e declara sobre a tua vida: eu estou guardado pelas mãos de Deus. Aleluia. Quando nós somos guardados pelas mãos de Deus, mal algum chegará sobre a nossa vida. Mas precisamos entender que precisamos sair de uma vida de religiosidade. Nós temos sim horários a serem cumpridos. Nós temos sim agendas a serem cumpridas. Isso traz uma organização. Mas não pode fazer de nós apenas um segmento de uma rotina de uma nossa vida. Mas sim verdadeiramente a forma com que nós entregamos o nosso coração para viver segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala assim, que quando pedires para você andar 1 milha, então ande 2 milhas. Essa vida com que esse homem ele estava ali, dependente com que alguém pudesse realmente ajudá-lo, tendo misericórdia sobre ele, para que o milagre pudesse acontecer sobre a vida dele, há muitos anos não acontecia. 38 anos ele estava à espera daquela situação. E se naquele dia, com que aconteceu o milagre dele, ele pudesse ter pedido para alguém tirar ele de lá e falar: desisto. Faz 38 anos. Ele tinha motivo para desistir, sim ou não, igreja? Tinha motivos para abandonar aquele lugar? 38 anos ele estava esperando com que alguma coisa acontecesse. Ele podia muito bem chegar para alguém e falar assim: ó, me tira daqui, ó. Aqui ninguém vai me ajudar, aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de lugar. Eu vou mudar, em vez de ir para o tanque de Betesda, eu vou para outro tanque. Ou seja, ele tinha realmente algo fundamentado na vida dele, que enquanto ele não recebesse o seu milagre, dali ele não saía. Então naquele dia, apareceu Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus está aparecendo para você nessa noite. Jesus está aparecendo para a sua casa, para a sua família. Jesus está aparecendo realmente nas suas orações, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem apresentado diante de Deus. Quando Jesus, então, ele chega naquele lugar, a palavra de Deus, ela fala que Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água ainda é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mas o que me chamou a atenção nessa mensagem eram as pessoas que conviviam neste lugar. A Bíblia, ela menciona, ela traz o relato que ali costumava, versículo de número 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Pessoas doentes e inválidas. Quando você vai buscar em algumas versões ou outras versões da Bíblia, inválidas não significa pessoas sem valor. Preste bem atenção. Essas pessoas inválidas em que a Bíblia ela acaba mostrando, mostra que são pessoas sem serventia, ou que não conseguem prestar qualquer tipo de serviço. E quando eu estava lendo essa mensagem, a palavra de Deus, ela fala assim, ó: quantas pessoas estão dentro da casa de misericórdia, dentro do tanque de Betesda, pessoas que sabem servir, pessoas que podem servir,
pessoas que realmente mais têm se tornado inválidas, têm feito da sua própria vida uma vida sem servidão. Quando nós falamos em servir, não é você servir dentro da casa de Deus, você servir através da palavra de Deus no seu trabalho, você servir através da palavra de Deus dentro da sua casa, você tomar um posicionamento e realmente você fazer com que a sua casa, você ser um sacerdote, você ser uma mulher sábia que edifica o teu lar, e ali você não permitir com que Satanás ele possa entrar e tentar todos os dias destruir a tua família. Por que nós vamos passar por períodos de treinamentos aqui na igreja? Para você realmente entender, ter um discernimento espiritual, você buscar através dos dons do Espírito Santo, dons de cura, dons de profecias, dons de discernimento de espírito, ou seja, que você possa realmente levantar-se diante da sua casa, e ali você liberar palavras de cura, você liberar palavras de salvação, palavras de transformação, ali você realmente ser usado como um homem, uma mulher de Deus, para que nos servir através da palavra de Deus, o milagre possa chegar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. A gente entender realmente o poder da palavra que já foi liberada sobre nós. E nesses últimos dias, onde estão realmente as pessoas onde Deus tem levantado para realmente serem usados por Deus, em levar a palavra de Deus? Pastor, mas eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Então a gente começa a entender quando realmente Moisés, quando a gente começa a ver os profetas menores, que quando Deus os levanta e eles começam a entender dentro deles que eles tinham limitações para responder o chamado de Deus. Deus te chamou para você fazer uma grande obra, e essa grande obra, ela começa na sua própria vida. Vou falar novamente. Deus te chamou para começar a partir de agora uma grande obra na sua própria vida. Até quando nós vamos realmente esperar com que aquilo que eu posso fazer, eu continuar esperando as pessoas fazerem para mim? Esse paralítico, ele não podia entrar nas águas. Ele estava na dependência que alguém o colocasse dentro daquele tanque. Mas quantas situações que nós nos colocamos como inválidos, ou seja, como não fazendo nenhum tipo de serviço para Deus, e esperando sempre aquilo que a gente pode fazer, esperando alguém fazer por nós. Aqui nós também vemos dentro desse tanque pessoas que elas estão enfermas, e a enfermidade a gente pode generalizar em todas as áreas da nossa vida. Tem situações que a gente acaba encontrando, eu dei esse exemplo de manhã e quero dar novamente. Tem situações, eu não sei se você conhece. Teve situações que eu fui fazer visita no hospital, e eu chegava lá no hospital para orar para uma pessoa, para orar para um jovem. E quando eu chegava lá, e perguntava para a mãe, às vezes na porta do lado de fora, de onde ela estava internada, como que está a pessoa? Pastor, é só pela graça de Deus. Fala, meu Deus do céu, mas está tão sério assim? Pastor, eu não sei mais o que vai acontecer, é só por Deus para poder fazer. Você vai entrar no quarto, o que você espera? Do jeito que a pessoa passava para a gente, falei, meu Deus, vou entrar lá dentro, lá, Regiane, a pessoa vai estar entubada, vai estar, né, com os aparelhos, o que será que aconteceu? Aí você chegava, entrava devagarzinho no quarto para fazer visita, para ir orar pela pessoa. A pessoa chegava e falava assim, ô pastor, que bom que o senhor veio. O cenário que apresentou para mim lá fora é diferente desse que está aqui dentro. E quantas vezes a gente vai orar pela pessoa, a pessoa parece estar mais forte que a gente que vai lá orar por ela. Ô pastor, obrigado por o senhor ter vindo. Que Deus abençoe o senhor, amém? Glória a Deus. Aí saía lá fora para a pessoa. Viu, espera um pouco, o que está acontecendo aí? Ou seja, situações que a pessoa acaba criando uma melancolia, se eu posso dizer assim, né? Porque ela acaba se tornando realmente escrava da situação que ela está vivendo. Ei, Deus te chamou, e Deus te chamou para você ser livre.
para você poder desfrutar da verdadeira palavra de Deus sobre a tua vida. Deus te levantou, preste bem atenção que eu quero dizer para você. O diabo ele vai fazer com que você seja um derrotado. O diabo ele quer que você coloque na sua cabeça que as coisas às vezes são coisas que vêm para tentar te destruir, que você não vai conseguir, mas nós temos uma palavra de vitória, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, esta palavra está liberada sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Aí amanhã você chega e fala, meu Deus, eu sou vencedor. Você sai daqui e fala, eu sou vencedor. Você vai chegar no seu trabalho e fala assim, ei meu irmão, se você estiver em Cristo, você é mais que vencedor. Ei, você ali tem uma vida com Cristo, você vai ser mais do que vencedor. Aí chega uma situação lá na sua vida, lá que acontece, fala assim, mas o pastor falou que eu sou mais que vencedor, mas vem aqui, ó. É a situação na minha vida. Situações em que nós vivemos como uma montanha russa, altos e baixos, altos e baixos, altos. São desafios. A Bíblia não nos isenta de vivermos os desafios diários. Mas o que nos fortalece? Palavra de Deus. O que nos faz verdadeiramente nós temos uma vida com Deus, vida de oração. O meu casamento, ele precisa ser melhor amanhã daquilo que eu estou vivendo hoje. Como que eu vou fazer? Meu coração, meu casamento no altar de Deus. Os meus filhos sendo apresentados em oração no altar de Deus. O meu trabalho vai ser abençoado. Ah, pastor, eu tenho lá uma pessoa que se levanta comigo todo dia. Ei, deixa eu falar para você, Moisés tinha um faraó que se levantava contra ele todos os dias. Mas quem é faraó perto do Deus que nós servimos? Entrega todas as suas lutas, coloque todas as suas batalhas diante desse teu Deus, através da oração, através da consagração, e Deus te traz a tua vitória. Que tem se levantado contra você? Aleluia! Quais são os faraós que se levantam contra você? Às vezes o faraó que está se levantando pode ser uma área do seu casamento, uma situação que está acontecendo no seu casamento. Às vezes o faraó que se levanta contra a sua vida pode ser o seu trabalho. Às vezes o faraó que está se levantando contra a sua vida pode ser um diagnóstico de uma enfermidade, um resultado de um exame que chegou para você. Ei, aquele que tem uma vida verdadeiramente com Deus, não tem dependência alguma de homens. Esse homem, ele estava há 38 anos dependendo de homens, que algum homem pudesse colocar ele diante daquele lago, quando aquelas águas fossem movidas. Mas de repente chega Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus chega de repente nas nossas vidas, e quando Jesus chega, ele age na simplicidade para o milagre acontecer. O que Jesus pergunta para ele? Você quer ser curado? Ele fala, eu quero. Você não precisa depender de ninguém, não. Você precisa depender apenas da minha palavra. Pega a sua maca, levanta e anda. Ele questionou Jesus. Ele perguntou quem era Jesus. Ele começa a fazer ali aquilo que realmente às vezes são situações que durante os 38 anos fazia com que ele esperava com que tivesse um ritual para poder acontecer. Ou seja, nós vivemos de uma vida religiosa, nos impede de gerar dentro de nós um crescimento. Às vezes eu faço parte de um ministério, ou seja, eu vivo uma vida no sofá ali, na zona de conforto da minha vida. E naquela zona de conforto, eu entro no modo avião, no modo automático. E nesse modo automático, ali eu canto os meus louvores, ali eu faço a leitura da minha palavra de Deus, eu estudo alguma coisa da palavra de Deus, e nesse estudo que eu tenho, alguma coisa ali, através de uma habilidade que o Senhor pode me dar, eu faço a aplicação de tudo isso. Zona de conforto. Quando eu saio de uma zona de conforto, gera dentro de mim, gera dentro da minha vida, algo onde Deus vai me levar a um crescimento, seja espiritual, seja físico, seja profissional. A área profissional da sua vida. Você gostaria de alcançar um cargo maior lá na sua empresa, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes acaba exigindo dentro de você uma dedicação um pouco maior. O próximo passo para me alcançar lá dentro do meu trabalho
vai exigir dentro de mim para que eu me esforce para estudar. Então o que vai acontecer? Nas noites da minha vida vai ter que ter uma renúncia. Em vez das vezes eu estar com a minha casa, eu vou ter que ir para uma faculdade, vou ter que fazer um curso. É assim, não é, igreja? É assim, não é? Sair de uma zona de conforto para gerar um crescimento. Quais são os instrumentos que você sabe tocar, Diego? Que instrumento você sabe tocar? Contrabaixo, violão, guitarra, teclado, o que mais? Sanfona? Não sabe tocar sanfona? Mas para você aprender a tocar sanfona, o que vai exigir de você? Estudo. Amém? Parece que ele está com medo, né? Só falta o pastor mandar eu tocar sanfona agora. Quem está entendendo diz amém? A gente precisa sair dessa zona de conforto para gerar dentro de nós um crescimento. Ei, espera um pouco. Você, mulher, para ter um crescimento lá dentro da sua casa, a palavra não diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa? Você quer edificar a sua casa, mulher? Amém? O que você precisa fazer para edificar o seu lar? Treinamento. Está aqui, ó, coloca para mim aqui. O que vai acontecer com as mulheres? O poder da mulher que ora. Ei, eu preciso aprender, então, realmente, o poder que Deus pode me dar através da oração. Que tipo de oração? Eu não sei o que vai ser ministrado, mas eu estou falando. Qual é o tipo de oração? Oração de guerra, oração de intercessão, oração de adoração, oração de livramento, oração de agradecimento. Olha quantos tipos de oração tem. Pastor, não sabia. Então vem aprender. Ou seja, para que realmente eu possa sair numa mas sábado, pastor, é o dia que eu tenho para lavar minha roupa. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Vai lavando de pouquinho em pouquinho. Pega a semana, não deixa acumular tudo para o sábado, não. Faz um esforço, cria uma estratégia diferente. Para o sábado você se dedicar ao Senhor, a um momento de treinamento para a sua vida. Pastor, sábado não dá para mim vir na igreja, porque sábado tem jogo do Corinthians. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Segunda-feira você vê os gols do Corinthians lá no Globo Esporte. Você vem no sábado para você entender que quando o homem ele coloca a mão no arado para servir o Rei Jesus, a forma com que o céu se abre sobre a vida dele. Eu preciso ver. Jovens, ei, espera um pouco. A palavra de Deus, ela traz as bênçãos sobre a mocidade, sobre os jovens, a alegria da mocidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar presente. Pastor, não, a gente precisa fazer alguma coisa aqui com os jovens aqui, para os jovens poderem serem treinados, serem edificados, para poder realmente fazer a diferença. Agora, se a gente vive dentro de uma zona de conforto, nós vamos ficar esperando, trazendo para a mensagem, pela palavra de Deus, até quando nós vamos esperar essas águas se moverem, os anjos do Senhor se moverem, as águas, e alguém colocar a gente dentro desse tanque? Provoca o seu milagre, meu irmão. Faça com que a sua casa seja curada. Faça com que o seu casamento seja renovado. Ei, meu casamento hoje é bom, amanhã vai ser melhor ainda, depois amanhã vai ser melhor. Cria situações dentro do seu casamento, com que realmente sejam palavras de nutrição, palavras de crescimento. Hoje de manhã eu estava vindo para o culto. Eu estava saindo de casa assim. Aí a hora que eu estava vindo para o carro, parei na metade do caminho assim. A pastora estava vindo atrás de mim assim. Tá chique, hein? Tá bonitona, hein? Até estufou mal o peito assim. Você imagina a cena, né, Gil? Cadê de Sila? Aí a hora que ele entrou dentro do carro, ela pegou e falou assim: você também tá elegante, tá chique. Sabe uma frase dela? Falou assim: sabe uma frase que eu ouvi essa semana? Falei, fala. Ela falou assim, ó: se você quer saber a autoridade, o conhecimento e quem realmente um homem ele é, perceba como a mulher dele se veste. Perceba como a mulher dele se comporta. Falei, ó, isso é nova para mim. Ou seja, realmente um posicionamento de uma postura. Você tem o sangue de nobreza, igreja. Ó, isso aqui é nova agora, fresquinha.
Vou falar de novo. Deus coloca em você um sangue de nobreza. Você é filho, filha do rei. Amém? Essa coisa de colocar na sua cabeça que vou levando a vida desse jeito, que a minha vida é dessa maneira, não. Deus te deu uma palavra, que em tudo que você fizer, Deus chegou para Abraão e falou assim, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, às suas descendências, onde alcançar esta palavra, onde você colocar a planta dos teus pés, toma como herança, toma como posse, onde você colocar as suas mãos, abençoado será. Ou seja, palavras que vêm nas nossas gerações, que vêm chegando até nós, e nós tomamos posse dessa palavra. Saia dessa zona de conforto da religiosidade que te prende, que te impede de crescer. Saia dessa zona de religiosidade que às vezes faz você ficar num conformismo, num conforto aí de uma cadeira, onde realmente Deus, Ele te escolheu, Deus te nomeou, Deus está te chamando para que realmente você possa viver o milagre do Senhor todos os dias. Você tem desfrutado dos milagres de Deus na sua vida? Você tem desfrutado realmente daquilo que o Senhor tem preparado para você? Deus olhou para você, olhe bem para você, olhe dentro da sua vida realmente. Às vezes o mundo bate tanto em nós vivemos num mundo lá fora que realmente acaba nos deixando vulneráveis, até mesmo sensíveis. Mas quando nós voltamos para o Senhor, e quando nós temos a intimidade, quando buscamos pelo Espírito Santo, nós somos renovados por Deus. Esse homem, ele foi curado imediatamente. Demorou para ele ser curado, igreja? Não, ele foi curado imediatamente. Só que você pode ler lá na sua casa a continuidade desse texto. Quando esse homem realmente, ele pega e ele começa a procurar quem foi que curou ele. Os judeus começaram a questioná-lo, porque esse dia que ele foi curado era um sábado. No sábado não poderia, na tradição e na lei dos judeus, não pode trabalhar no sábado e nem ser curado ninguém no sábado. Então eles começaram a procurar, quem foi que fez isso? Não pode acontecer isso no sábado. Esse paralítico começou a procurar, e ali, no meio daquela multidão, Jesus já tinha desaparecido. E a Bíblia fala que algum tempo, ou seja, algumas horas depois, Jesus estava dentro de um templo, pregando. E esse paralítico, então, identificou que Jesus o tinha curado. E ali aquele paralítico, então, ele aponta que Jesus o tinha curado. Jesus, então, olha para aquele homem e fala assim, não peques mais. Ou seja, não queira novamente ter uma vida de rotina, de religiosidade, da maneira com que você estava vivendo. E às vezes nós questionamos a Deus, Senhor, no mundo que a gente vive hoje, como viver uma vida sem pecados? O pecado é da natureza humana. Mas quando realmente nós buscamos a ter uma vida entregue a Deus, uma vida voltada ao Senhor, nós buscamos a cada dia viver diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja curado em nome de Jesus. Seja purificado em nome de Jesus. Que todos os teus traumas, que todos os ensinamentos, que todo o mal que agiu sobre a tua vida, que nesta noite você possa entender, depende de mim, estar cada dia mais diante do meu Deus, buscando, louvando, adorando, e na presença dEle, fazendo a vontade dEle, para que haja dentro de mim o milagre do Senhor a cada dia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos entender que nós estamos na casa de misericórdia de Deus, mas que a misericórdia do Senhor, ela possa nos alcançar todos os dias das nossas vidas. Que possamos entender que o Senhor, Ele tem cuidado realmente de nós. Qual que é o milagre que você tem buscado na sua casa? Aquilo que você precisa realmente que aconteça dentro da sua família, seja na área física, na área espiritual, a área que for da sua família, que você nessa noite possa entender que você não está realmente necessitando com que as águas sejam movidas, mas que você possa ter um encontro com Jesus. Eu vou dizer de novo, tem muita gente esperando mover as águas,
Mas Jesus, Ele pode chegar e surpreender você ainda hoje e perguntar: o que você quer? Então feche os teus olhos nesse momento. E através desse momento você possa realmente se voltar diante de Deus, você possa realmente se entregar para Deus nesse momento. E você possa fazer com que o milagre, chama a atenção de Deus, você que está na sua casa, nesse momento aí na sua casa, você pode realmente chamar a atenção de Deus, você pode agora orar diante da sua família. Se você está com a sua família aí, dê a mão para os seus familiares na sua casa, abraça aí os seus familiares, e começa agora: Senhor, vem abençoar o meu lar, Senhor, vem abençoar a minha família, vem abençoar os meus filhos, Senhor, abençoa o meu trabalho, Senhor. Vai pedindo, vai orando. É importante com que você abre agora a sua boca, é importante com que você clame agora diante da presença de Deus, é importante com que você se entregue, rasgue o seu coração agora diante do altar de Deus, e que você possa realmente fazer com que chame a atenção de Deus sobre a tua vida. É muito importante nesse momento você declarar: Senhor, eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante, Senhor, que nesse momento eu possa declarar que a minha casa será alcançada por Ti, Senhor, que lá no meu trabalho, Senhor, o Senhor me abençoará, que lá na minha vida, Senhor, o Senhor me alcançará, que, Pai querido, que tudo aquilo que tem sido levantado contra mim, não é através de uma vida de religiosidade que vai fazer com que eu fique imune, com que eu fique disperso, mas sim uma vida de entrega, Senhor, diante do Teu altar, uma vida, Senhor, verdadeiramente que eu possa viver diante de uma vida íntima com o Senhor, de entrega. Eu posso viver os Teus planos, eu posso viver, Senhor, as Tuas promessas, eu posso viver, Senhor, os Teus milagres. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que todo levante do inferno agora nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai, que essa casa seja curada pelo Senhor, ó Pai, que essa família seja alcançada pelo Senhor, meu Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, que essa casa, Pai querido, seja realmente, alcance o milagre, ela possa ver, Pai querido, os milagres sobre este lar, sobre esta família, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.